Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Wan Chong. Você é o jovem mestre Chong. Sun Zimin ficou pasmo ao perceber esse fato. A coragem de Wan Chong em se opor à política dos comandantes regionais, apesar da hostilidade dos HU e de sua prisão, havia se tornado algo que todos na Grande Tam conheciam. Sun Zimin não esperava que quem aparecesse e enfrentasse Deng Minxin por ele seria aquele mesmo Wan Chong. Em um instante, seu coração começou a bater furiosamente de agitação. Jovem mestre Wan, não há rancor entre nós, então por que você precisa se opor a mim? Deng Minxin encarou Wan Chong com uma expressão sombria. Ao saber da identidade de Wan Chong e ver o emblema do rei Song em sua mão, ficou claro que ele havia brigado com a pessoa errada desta vez. Para onde foi sua arrogância? Por quê? Você vai ceder agora. Wan Chong disse friamente enquanto ajustava seu hobby com indiferença. Mas, independentemente disso, só tenho uma mensagem para você. Os assuntos de Sun Zimin serão meus assuntos de agora em diante. Essas palavras deixaram uma expressão incomparavelmente grave no rosto de Deng Minxin. Jovem mestre Wan, você realmente pretende ir a tais extremos? Deng Minxin respirou fundo. Sabendo que não havia mais como resolver o assunto amigavelmente, ele decidiu ir até o fim. Minha influência pode ser inferior à sua, mas não há motivo para você se alegrar. Há muitas pessoas neste campo de treinamento Kung Fu que podem esmagá-lo. O rei Song pode ter grande influência, mas ainda há um rei que acima dele. Sun Zimin, pense bem e decida se virá comigo ou com ele. Você sabe melhor do que ninguém o resultado de ofender o rei Qi. Naquela hora, não será apenas uma questão de seu pai perder sua posição. Ele estava determinado a manter Sun Zimin. Não era apenas uma questão de entrar ou não no campo de treinamento Kung Fu. Em vez disso, Sun Zimin era o único talento que seu pai lhe havia confiado. Até aquela pessoa havia dito que Sun Zimin possuía um talento imenso e ordenou que ele o mantivesse por perto. Enquanto Sun Zimin permanecesse sob seu controle, não seria difícil alcançar grandes feitos no futuro. Além disso, ele também contava com Sun Zimin para se juntar à facção do rei Qi. Ele não se importava que Wan Chong ensinasse uma lição a seus capangas, e também não se importava que seu orgulho fosse pisoteado. No entanto, Sun Zimin era algo com que ele não podia negociar. Vendo que Deng Minxin ainda ameaçava Sun Zimin neste momento, a raiva de Wan Chong aumentou. Se Sun Zimin continuasse seguindo Deng Minxin, seria apenas uma questão de tempo até ser destruído. Já que Deng Minxin estava disposto a usar sua influência e o nome do rei Qi para forçar Sun Zimin a se submeter, então Wan Chong não se importava em usar seu próprio influência para ensinar àquela escória desprezível uma lição. Deng Minxin, finalmente entendo por que você ousa falar com tanta arrogância. Entendo, então você decidiu ficar do lado do rei Qi. No entanto, você acha que isso faz alguma diferença? Wan Chong sorriu friamente. Já que Deng Minxin não estava disposto a libertar Sun Zimin e usava sua influência para ameaçá-lo, ele não deveria culpá-lo por ser desagradável. Deng Minxin, se me lembro bem, o nome de seu pai é Deng Zhou, certo? Ótimo! Você e seu pai podem voltar para o campo amanhã. Essas palavras deixaram o rosto de Deng Minxin escuro. Wan Chong, pare de se gabar aqui. Quem você pensa que está assustando? Tenho medo é que você não tenha influência para isso. Veremos amanhã, então. Wan Chong sorriu friamente. Seu tio, Wan Zhen, era um oficial influente na corte real, e o rei Song também havia sido reintegrado em suas posições anteriores. Desde que os dois colaborassem, seria fácil mandar um oficial menor de volta para sua cidade natal. O pai de Deng Minxin, Deng Zhou, era um oficial no departamento de pessoal e tinha autoridade sobre o sustento de outros funcionários. Foi através dessa influência que o clã Deng conseguiu manter Sun Zimin sob controle. Seria interessante ver com que Deng Minxin ameaçaria Sun Zimin uma vez que Deng Zhou caísse. Sun Zimin, não se preocupe. Não importa o que aconteça, estarei ao seu lado. Então, fique tranquilo e faça seu melhor no exame. Quanto a Deng Minxin, a pessoa chamada Deng Zhou desaparecerá do departamento de pessoal amanhã, então você não precisa se preocupar mais com suas ameaças. Wan Chong respondeu calmamente enquanto batia no ombro de Sun Zimin. Ele exalava uma aura que fazia os outros acreditarem nele instintivamente. O atual clã Wan havia renascido, e todos os seus membros estavam unidos. Além disso, o rei Song e a consorte Taizin também estavam por trás do clã Wan. Proteger um Sun Zimin não seria problema algum. Jovem mestre, obrigado. Sun Zimin curvou-se profundamente em gratidão. A reputação do Duque Gil era conhecida. Não havia ninguém nas planícies centrais que nunca tivesse ouvido falar desse nome. Se o clã Wan se posicionasse por eles, ele realmente não precisaria se preocupar mais com o assunto de seu pai. Desgraçado! Sun Zimin, é melhor não se arrepender de sua decisão hoje. Ao ver essa cena,
Como Deng Minxin poderia não entender a escolha de Sun Zimin? Seu rosto ficou lívido, e ele afastou-se furiosamente. Já que Sun Zimin havia escolhido Wan Chong, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Se ele permanecesse ali, só se humilharia ainda mais. Jovem mestre! Vendo Deng Minxin partir, o outro capanga seguiu rapidamente com o rosto escuro. Wan Chong riu internamente enquanto observava as duas figuras se afastando. É preciso um vilão para lidar com um vilão. Para lidar com alguém como Deng Minxin, Wan Chong não se importava em desempenhar o papel de vilão. A maioria das pessoas no campo de treinamento Kung Fu eram civis comuns e filhos de funcionários menores. Para eles, Wan Chong nunca exibiria sua influência. Mas se alguém quisesse usar sua influência para obter vantagem injusta sobre os outros, então Wan Chong não se importava em usar a sua para ensinar uma lição. Sun Zimin, você tem bom talento, mas seu osso da raiz é um pouco deficiente. Após o exame, venha me procurar. Vou lhe ensinar uma técnica de cultivo de osso de pantera. Wan Chong disse. Aprender artes marciais era algo progressivo. Não que Wan Chong não estivesse disposto a transmitir uma técnica de cultivo de osso de nível superior, mas Sun Zimin ainda não havia alcançado nem mesmo o nível básico do osso de pantera. Não adiantaria ensinar-lhe uma técnica de cultivo de osso de tigre sem a base adequada. Obrigado, jovem mestre. Feliz, Sun Zimin levantou-se e curvou-se profundamente. Técnicas de cultivo de osso da raiz sempre foram restritas às famílias de generais e ministros. Sun Zimin sabia que seu talento estava acima da média, mas seu osso da raiz medíocre o limitava. Um ancião certa vez lhe dissera que, se ele superasse essa deficiência, seu futuro seria ilimitado. Essa era a razão pela qual Sun Zimin estava determinado a entrar no campo de treinamento Kung Fu. Ele não esperava que Wan Chong estivesse disposto a ensinar-lhe a arte secreta de cultivar o osso de pantera. Não há necessidade de agradecer. Além disso, se possível, recomendo que você aprenda uma técnica de movimento também. Embora a velocidade da cavalaria seja incrível, isso não torna alguém invulnerável. Afinal, deve-se considerar a possibilidade de sua montaria ser morta em batalha. Técnica de movimento. Sun Zimin ficou surpreso. Ele não esperava que Wan Chong mencionasse isso de repente. Wan Chong apenas riu misteriosamente. Havia muitas razões para a morte de Sun Zimin: um comando imprudente de um superior, seu cultivo fraco. Todos esses fatores contribuíram para seu fim. Naquela época, quando Wan Chong ouviu sobre os acontecimentos de Sun Zimin, com base em seus instintos como a grande marechal das planícies centrais, ele percebeu outra falha fatal em Sun Zimin: ele não dava muita importância ao cultivo de técnicas de movimento. Para ser justo, a velocidade de carga de uma cavalaria de aço era formidável. Desde que se tivesse uma boa montaria, não importaria se alguém aprendesse técnicas de movimento ou não. Mas uma vez que a montaria fosse morta, a falta de agilidade seria fatal. Desde a fundação da Grande Tang, inúmeros grandes generais se viram cercados por inimigos. No entanto, com seu culto incomparável, muitas vezes conseguiam romper o cerco. Mas Sun Zimin era diferente. Caso sua montaria fosse morta e ele fosse cercado, sua chance de sobrevivência era zero. Seria impossível até mesmo esperar por reforços. As circunstâncias de um campo de batalha estão sempre mudando. Embora um cerco denso de inimigos seja difícil de superar, com uma técnica de movimento excepcional, esse cerco poderia se tornar benéfico para a fuga. A especialidade de Sun Zimin estava em conduzir ataques surpresa. Assim, a probabilidade de ele ser cercado era maior do que a de outros comandantes. Se ele não se livrasse do hábito de subestimar técnicas de movimento, acabaria seguindo o mesmo caminho. Havia poucas pessoas do calibre de Sun Zimin, e Wan Chong não queria perder um talento assim. Wan Chong não ficou por muito tempo e logo desapareceu na multidão. Se ele enfatizasse demais o assunto, poderia ter o efeito oposto. Técnica de movimento. Atrás, Sun Zimin murmurou para si mesmo. Wan Chong realmente lhe mostrará coisas inacreditáveis. Por um lado, ele sabia quem ele e Deng Minxin eram. E não era só isso. Mais importante, ele até sabia que o pai de Deng Minxin era um oficial no departamento de pessoal. Sun Zimin achava isso inacreditável. No entanto, uma coisa era clara: Wan Chong estava ali para ajudá-lo. Aquele jovem mestre é verdadeiramente insondável. Sun Zimin pensou. Embora não soubesse por que Wan Chong mencionara técnicas de movimento, ele decidiu levar a sério. Pensando assim, Sun Zimin logo se recompôs e começou a subir a montanha. Jovem mestre, quem é aquela pessoa? Zhao Jindian aproximou-se da multidão, olhando para as costas de Sun Zimin com perplexidade. Ele testemunhara tudo de lado e achará que Wan Chong e Sun Zimin eram velhos conhecidos. No entanto, pelo diálogo, isso não parecia ser o caso. Aquela pessoa se tornará nosso aliado no campo de batalha no futuro. Wan Chong riu. O futuro já havia mudado. Embora Wan Chong não soubesse para onde estava indo, sentia que provavelmente seria algo bom.
Puxando Zhao Jinjian, o Anshong continuou a subir. No entanto, o incidente com Sun Zimin lembrará o dos inúmeros futuros grandes generais espalhados pelo campo de treinamento Kung Fu. Talvez ele pudesse usar seu conhecimento do futuro para mudar algumas pessoas e eventos. Assim, poderia preservar alguns talentos para a Grande Tang, mantendo força adicional para a catástrofe futura. Espere aqui um momento. Pensando assim, o Anshong mergulhou na multidão. Antes que Zhao Jinjian pudesse reagir, ele já havia desaparecido. O último ficou parado com uma expressão confusa, perplexo com as ações de Wu Anshong. Cerca de 2 horas depois, Wu Anshong finalmente reapareceu diante de Zhao Jinjian. Desta vez, sua expressão parecia mais relaxada. Ele parecia ter alcançado algo significativo durante esse período. Jinjian, siga-me. Encontrei aquele instrutor. E assim, os dois correram em direção ao pico da montanha. No campo de treinamento Kung Fu, a algumas centenas de metros do pico da montanha, um instrutor de meia-idade estava em pé sobre uma rocha, com as mãos atrás das costas. Diferente dos outros instrutores, havia pouquíssimas pessoas ao seu redor. A maioria simplesmente passava por ele, indo direto para os outros instrutores. No entanto, aquele instrutor parecia não se importar com isso. Ele apenas sorria levemente enquanto observava. Instrutor, gostaria de fazer seu teste. Após um tempo desconhecido, um examinando desceu a montanha, aproximou-se do instrutor e curvou-se respeitosamente. Você deveria reconsiderar. Meu teste é muito mais difícil que os dos outros instrutores. Enquanto em outros lugares você enfrentaria outros examinandos, aqui, terá que lutar comigo. O instrutor sorriu levemente, com as mãos atrás das costas. Lutar com um instrutor? O examinando magro ficou surpreso. Nos outros instrutores, os examinandos apenas trocavam golpes com seus pares. Esta era a primeira vez que ele ouvia que precisaria lutar com um instrutor. Como um examinando poderia ser páreo para um instrutor? Este teste não seria impossível de passar? Exatamente. Não só terá que me enfrentar, mas também tenho muito menos vagas que os outros. Se perder tempo comigo, pode acabar perdendo sua chance com os outros instrutores. Tem certeza? O instrutor falou com os olhos sorridentes. O examinando magro ficou atônito. Era a primeira vez que via um instrutor tão atencioso, que afastava um examinando para o seu próprio bem. Desculpe. Vou tentar em outro lugar. Com o rosto vermelho, o examinando baixou a cabeça, murmurou alguns pedidos de desculpas e saiu correndo. O instrutor não ficou irritado. Apenas observou o examinando se afastar com um sorriso. Depois disso, alguns outros examinandos se aproximaram e perguntaram sobre o teste, mas todos acabaram sendo persuadidos a desistir. Ocasionalmente, alguns tentavam a sorte, mas eram derrubados logo no primeiro golpe. Quem mais ousaria se aproximar dele nessas condições? No final, muito tempo se passou, mas não havia um único examinando bem-sucedido ao redor do instrutor. Jovem mestre Chong, a pessoa que você mencionou é ele? A algumas dezenas de passos de distâncias, Ao Jinjian olhou para o instrutor e franziu a testa. Sim. O Anshong acenou com a cabeça, sério, enquanto encarava o instrutor fixamente. Estamos aqui há tanto tempo, mas ainda não consigo entender o que ele está tentando fazer. Esse examinador é forte demais, e pelo que parece, ele não está com pressa para aceitar alunos. Zhao Jinjian disse. Quanto mais ele olhava para aquele instrutor, mais suspeitoso ficava. Todos os instrutores no campo de treinamento Kung Fu, exceto aquele homem de meia idade, já tinham alguns examinandos aprovados ao seu redor, mas aquele instrutor não parecia nem um pouco ansioso. Claro que ele não está com pressa. Quem deveria estar ansioso somos nós. Uma vez que passarmos desta montanha, perderemos o templo. O maior recurso que o campo de treinamento Kung Fu tem a oferecer é ele. O Anshong disse. Zhao Jinjian ficou surpreso. As palavras de Wu Anshong eram muito peculiares, e ele teve dificuldade para entendê-las. Referindo-se ao ditado sobre a montanha e o templo. De qualquer forma, você só precisa saber que os benefícios de se tornar aluno desse instrutor são muito maiores do que os dos outros. Wu Anshong disse. Zhao Jinjian acenou com a cabeça. Essas palavras eram muito mais fáceis de entender. Wu Anshong não continuou a falar. Inicialmente, ele estava preocupado que o instrutor já tivesse terminado seu recrutamento e ido embora. Mas, ao ver a situação com seus próprios olhos, percebeu que estava se preocupando à toa. A dificuldade de ser aceito por aquele instrutor único, que ensinava a arte do comando, era muito maior que a dos outros. Era claro que havia um problema, especialmente porque o próprio instrutor aconselhava os examinandos a não fazerem seu teste. Com base nas informações que coletou em sua vida passada, o Anshong deduziu que aquele instrutor provavelmente tinha muito menos vagas que os outros. Enquanto outros instrutores aceitavam 20 a 30 recrutas cada, ele provavelmente só aceitaria 4 ou 5. No entanto, vendo quão relaxado o instrutor estava, o Anshong percebeu que poderia estar enganado.
Talvez o conceito de vagas nem se aplicasse a ele. Ele poderia estar apenas tentando a sorte, se não encontrasse ninguém que atendesse a seus padrões, poderia simplesmente ir embora. No final, ainda tenho que tentar eu mesmo. As sobrancelhas de Yuan Shong se ergueram em frustração. Na verdade, ele estava observando de longe na esperança de descobrir a força do instrutor através dos outros examinandos. No entanto, percebeu que seus esforços eram inúteis. Aquele instrutor era simplesmente forte demais. Os examinandos que se aproximavam nem conseguiam tirá-lo da rocha onde estava sentado. Com apenas uma palma, a batalha terminava. Força esmagadora, precisa, certeira e mortal. Yuan Shong percebeu que, mesmo se continuasse observando, não descobriria nada. Jin Jian, fique de lado. Vou tentar. Yuan Shong arregaçou as mangas. Jovem mestre Shong, deixe-me ir primeiro. Vou testá-lo para você. Zhao Jinjian disse. Não precisa, vou primeiro. Se você falhar, pode não ter uma segunda chance. Yuan Shong respondeu calmamente. Na verdade, Yuan Shong não sabia muito sobre aquele instrutor. Afinal, nem todas as notícias do campo de treinamento Kung Fu chegavam ao mundo exterior. Além disso, o futuro já havia mudado, não havia um único recruta bem-sucedido ao redor do lendário instrutor. Isso era completamente diferente do que Yuan Shong lembrava. Pelo que sabia, todos os examinandos deveriam ter várias tentativas. No entanto, se o instrutor decidisse, por capricho, que cada um teria apenas uma chance, isso poderia ser problemático. Isso significaria que Zhao Jinjian perderia sua oportunidade após tentar. Em termos de experiência, habilidades e discernimentos, Zhao Jinjian estava muito abaixo dele. Se ele não fosse páreos, Zhao Jinjian teria ainda menos chances. Essa era a razão pela qual Yuan Shong insistia em ir primeiro. Será que aquela pessoa aparecerá? Um pensamento passou pela mente de Yuan Shong. Havia outra pessoa cujo nome estava ligado àquele instrutor em sua vida passada. No entanto, como os eventos nas duas linhas do tempo já haviam divergido, Yuan Shong não podia garantir se aquela pessoa apareceria ou não. Enquanto refletia sobre essas questões, não demorou para Yuan Shong chegar até o instrutor. Meus cumprimentos, instrutor. Yuan Shong curvou-se profundamente. Depois de observar de longe por tanto tempo, finalmente decidiu descer. O instrutor olhou para Yuan Shong com um pouco mais de atenção do que para os outros. Ouvindo aquelas palavras, Yuan Shong riu. Aquele instrutor parecia muito mais interessante do que ele imaginara. Não tenho escolha a não ser descer. Se continuar assim, provavelmente não farei progresso nem mesmo após o pôr do sol. Yuan Shong sorriu. Ele não ficou surpreso por aquele homem já tê-lo notado há muito tempo. Então, está confiante agora? O instrutor perguntou novamente. Não. Yuan Shong balançou a cabeça honestamente. Mas mesmo assim veio. O instrutor avaliou Yuan Shong com curiosidade. Pelo menos preciso tentar antes de saber se consigo ou não. No entanto, gostaria de fazer uma pergunta. Quantas tentativas eu tenho? Interessante. Estou sentado aqui há tanto tempo, mas você é o primeiro a me fazer essa pergunta. Já que o resultado é o mesmo, entrar no campo de treinamento Kung Fu, por que não escolhe um instrutor mais fácil? Tenho certeza de que percebeu que não serei um oponente fácil. O instrutor ficou cada vez mais interessado no examinando diante dele. Aquele jovem parecia muito diferente dos outros. Alguns examinandos ouviam seu conselho e desistiam, enquanto outros testavam sua força por conta própria. Mas, no final, todos acabavam recuando ao perceber a imensa dificuldade do teste. No entanto, mesmo que aquele jovem o tivesse observado de longe por tanto tempo, ele deveria saber que seus muros eram altos, ainda assim parecia determinado a conquistar sua vaga. O céu recompensa os diligentes. Com dificuldade vem grandes recompensas. Não acredito que não haja razão por trás das diferentes forças, padrões e dificuldades dos instrutores. Yuan Shong respondeu com sinceridade. Interessante. Você é verdadeiramente interessante. O instrutor explodiu em risadas. Ele avaliou Yuan Shong com um brilho peculiar nos olhos. Eu nunca diria isso a nenhum outro examinando, mas só por você ser tão interessante, farei uma exceção. Comigo, você tem 3 tentativas. Desde que consiga me derrotar ou aguentar 3 dos meus movimentos, o aceitarei. 3 tentativas? Ainda contaria se eu evitasse seus ataques? Yuan Shong perguntou, interessado. Também contam. O instrutor respondeu firmemente, com os olhos sorridentes. Ouvindo a resposta franca, Yuan Shong não ficou animado. Pelo contrário, ficou mais cauteloso. Às vezes, quanto mais fácil algo parecia, maior a probabilidade de ser difícil. Dada a forma tão franca como o outro respondeu à sua pergunta, só poderia significar 2 coisas. Primeiro, ele tinha absoluta confiança em sua força.
Segundo, sua agilidade era excelente, e ele não achava que alguém pudesse desviar de seus ataques. Isso não era uma boa notícia para Wang Chong. Mesmo assim, Wang Chong não tinha intenção de recuar. Pelo contrário, sua vontade de lutar foi despertada. Instrutor, gostaria de tentar. Wang Chong disse subitamente. Fique à vontade. No entanto, não me culpe por não avisar. Já faz um bom tempo desde que o exame do campo de treinamento Kung Fu começou, e quanto mais tempo você perder comigo, menor a chance de passar nos testes com os outros instrutores. Uma vez que as vagas deles estiverem cheias, não importa o quão poderoso seja, você acabará sendo eliminado. O instrutor disse. Eu entendo. Já que insiste, vamos começar então. O instrutor sorriu e fez um gesto de convite. Confiança transparecia em sua expressão e movimentos. O Wang Chong não fez cerimônia e imediatamente sacou sua espada. Um som metálico atraiu a atenção de todos os examinandos na área. O Wang Chong encarou o instrutor diante dele com uma expressão sombria. Ele nunca subestimaria seu oponente, muito menos um instrutor lendário. Mãos, ombros, virilha, joelhos, pernas. Os olhos de Wang Chong percorreram rapidamente o corpo do outro. Embora o instrutor tivesse escondido bem sua força, a observação de Wang Chong por uma hora não foi completamente inútil. Como ex-grande marechal das planícies centrais, Wang Chong mantinha sua experiência e capacidade de discernimento. Ao notar os menores detalhes, ele podia deduzir muitas coisas. Suas palmas têm uma camada espessa de calos, então ele deve ser habilidoso em técnicas de palma. Geralmente, essas pessoas não têm talento em esgrima. Além disso, mesmo que ele raramente ataque, quando faz, as veias em seu ombro esquerdo se contraem, seu joelho direito treme e seu dedão do pé esquerdo aponta para fora inconscientemente. Isso é um hábito cultivado com o tempo. Não sei que arte secreta ele pratica, mas não há muitas técnicas que resultariam em movimento simultâneo nessas regiões. O Wang Chong relembrou as poucas vezes em que o instrutor se movimentara. Se o instrutor soubesse o que se passava em sua mente, ficaria estupefato. A capacidade de determinar o quadro geral a partir de pequenos detalhes era uma habilidade muito além da idade de Wang Chong. Talvez até mesmo generais experientes que enfrentaram inúmeros inimigos no campo de batalha não fossem capazes de tal feito. Essa habilidade de Wang Chong era simplesmente impressionante. A espada zumbiu. O Wang Chong abriu os olhos e se moveu. Antes que a multidão pudesse reagir, ele já havia desaparecido da vista de todos. Golpe único contínuo. Fundindo-se com sua espada para formar uma única entidade, o Wang Chong avançou. Ele demonstrou perfeitamente o conceito de silencioso como um cordeiro dócil, ágil como uma lebre em fuga. Apenas com esse movimento, ele já se mostrou superior a mais de 90% dos examinandos presentes. Embora o Wang Chong tivesse desaparecido, a maioria dos olhos ainda estava fixa em sua posição original devido ao tilintar da espada. Interessante! O instrutor sorriu levemente no topo da rocha. Embora o golpe único contínuo de Wang Chong fosse extraordinariamente rápido, surpreendendo muitos, ainda era insuficiente para enganar seus olhos. O instrutor levantou a mão direita e, no exato momento em que a espada de Wang Chong estava prestes a alcançá-lo, lançou uma palma direto em sua direção. Esse golpe de palma não era diferente daqueles que usará para lidar com os outros examinandos, simples, mais rápido como um raio e pesado como uma montanha. Parecia que nada no mundo poderia resistir a ele. Mas no instante seguinte, algo inesperado aconteceu. Sem qualquer aviso, quando Wang Chong estava a poucos passos do instrutor, uma espada brilhou e, naquele breve momento de cegueira, Wang Chong desapareceu novamente. E quase instantaneamente, o som metálico de uma espada ecoou, e uma lâmina veio horizontalmente por trás do instrutor. A espada estava próxima do chão, mirando a parte inferior do corpo do instrutor. Naquele momento, a espada estava a apenas 10 centímetros da perna direita do instrutor. A mudança abrupta fez até o rosto sereno do instrutor se contorcer em surpresa. Ser capaz de mudar seu movimento tão abruptamente, apesar do movimento extremamente rápido, mostrava que as habilidades de Wang Chong estavam claramente muito acima de todos os examinandos anteriores. Com um leve movimento do braço, sua manga atingiu a espada de Wang Chong. Surpreendentemente, o choque entre a manga macia e a espada dura resultou em uma reverberação metálica, como se a manga fosse feita de aço. Ao mesmo tempo, lembrando uma garra de águia, uma palma cheia de calos avançou. Complementada com uma técnica de movimento, o que a mão agarrou não foi a espada de Wang Chong, mas a mão que segurava a espada, que estava além de seu alcance a partir da rocha. Desde o início do exame, esta era a primeira vez que ele era forçado a sair da rocha. O ataque de Wang Chong visava seus pés. Se ele não quisesse ser aleijado, só poderia se afastar da rocha. O corpo de Wang Chong se moveu junto com a espada. Executando os passos celestiais, sua espada dançou como uma cobra ágil, contornando as mangas do instrutor e cortando para cima diretamente nele.
Uma expressão sombria finalmente apareceu no rosto do instrutor. Com outro movimento do braço, sua manga atingiu com força imensa, lançando Wang Chong para o céu. Exclamações de choque soaram na área. Todos sabiam que era quase impossível se mover com agilidade no ar. No final, a diferença entre instrutores examinando-os era simplesmente grande demais. Apenas com força bruta, um instrutor poderia facilmente subjugar um aluno. O fato de Wang Chong ter sido lançado ao céu já selara sua derrota. Jovem mestre! Zhao Jindian, que observava de longe, não pôde evitar ficar nervoso. A situação era esmagadoramente contra as chances de Wang Chong. Mas algo surpreendente aconteceu. Assim que o corpo de Wang Chong foi lançado ao ar, ele desafiou as leis do mundo e, contra toda impossibilidade, desceu verticalmente. Aproveitando o impulso da descida, uma espada rápida como um raio cortou para baixo com força imensa em direção às mãos do instrutor. Ótimo! Não é à toa que você insiste em passar no meu teste. Seu cultivo já alcançou o 7º nível de energia de origem. O instrutor explodiu em risadas. O fato de Wang Chong poder usar sua força contra ele em circunstâncias tão abruptas o deixou encantado. Em todo o dia, ele era o primeiro examinando que podia cruzar golpes com ele daquela maneira. Diante da espada incrivelmente afiada de Wang Chong, a aura do instrutor jorrou. Seu hobby flutuou com o vento e, surpreendentemente, ele não escolheu recuar os dedos antes da trajetória da lâmina. Em vez disso, manobrou seus dedos para evitar o fio afiado e, com seus 10 dedos, golpeou incessantemente o corpo da espada. Seus dedos atingiram a espada com força. Embora cada golpe parecesse leve na superfície, carregava o peso de uma montanha. E não importava o que Wang Chong fizesse, fosse um corte ou um golpe, ele não conseguia cortar os dedos do outro, muito menos atingir seu corpo. Era quase mágico que os dedos de alguém pudessem ser tão ágeis a esse ponto. Inacreditável! Um examinando que observava de longe murmurou, pasmo com a cena diante dele. Ele só estava passando por ali para tentar a sorte com outro instrutor. Não esperava ver algo assim. Os dedos do instrutor eram como uma fortaleza. Não importava o quão rápida fosse a esgrima de Wang Chong, ou como ele se movesse, não conseguia superar a barreira criada pelos dedos do instrutor. Esta era a primeira vez que ele via uma técnica de batalha tão peculiar. Havia muitos outros examinandos igualmente chocados com a cena. Nesse instante, eles tiveram a sensação de que o homem de meia-idade desleixado, mais afável, que ficará na rocha o dia todo, era provavelmente o mais formidável de todos os instrutores presentes no campo de treinamento Kung Fu hoje. Como um aluno pode lutar com um instrutor assim? O que é essa esgrima? Conseguir virar a força do oponente contra ele e persegui-lo implacavelmente, tornando impossível escapar da espada. Incrível! Em meio ao choque, muitos voltaram seus olhos para Wang Chong. Nesta montanha, a maioria dos testes de recrutamento envolvia lutas contra outros alunos, e os mais fortes teriam prioridade. Mas aquele jovem estava desafiando o instrutor diretamente, além disso, parecia estar cruzando golpes em pé de igualdade. A posição de Wang Chong mudava rapidamente, em um instante, ele estava na frente, no outro, atrás. Por um momento, à esquerda, e no seguinte, à direita. A maior parte da força dos 10 dedos do instrutor parecia ter sido neutralizada por seus movimentos. Para a maioria ali, isso era um feito inimaginável. Pensar que o jovem mestre alcançou tal maestria em suas artes marciais. O coração de Zhao Jindian bateu forte. Era a primeira vez que ele via Wang Chong executar o golpe único contínuo. Aquele ataque incessante lembrava as ondas intermináveis do oceano. Qualquer um que testemunhasse essa esgrima certamente ficaria impressionado. No entanto, será difícil para o jovem mestre vencer apenas com isso. Zhao Jindian franziu a testa. Herdando o conhecimento profundo de seu clã em artes marciais, ele rapidamente percebeu que, embora Wang Chong parecesse estar indo bem na superfície, seus golpes estavam um pouco instáveis, como se não pudesse controlá-los bem. Além disso, seu pulso também estava ficando errático. Claramente, Wang Chong estava sob grande pressão. Vá! De repente, uma voz estrondosa soou. O instrutor rugiu, e sua aura surgiu. Um turbilhão de energia de origem explodiu de seu corpo como um tsunami massivo. No ar, Wang Chong foi varrido por aquela explosão de energia. Incapaz de redirecionar aquela força, seu corpo estremeceu e ele foi lançado para longe. Mesmo assim, Wang Chong reagiu rapidamente. Enquanto era arremessado a 36 metros de distância, ele executou a queda de Miu Jin do 7º nível de energia de origem e forçou-se a descer ao chão. Mesmo assim, ainda cambaleou alguns passos para trás antes de recuperar o equilíbrio. Rapaz, sua habilidade de luta não é ruim. Depois de décadas na capital, já vi todos os tipos de artes marciais, mas nunca vi sua esgrima antes. Você a criou sozinho? O instrutor avançou e olhou para Wang Chong, a uma 36 metros de distância, com olhos brilhantes. Seus cabelos longos ondulavam com o vento.
Exatamente. Segurando o peito com a mão esquerda, Wan Chong riu. O instrutor era verdadeiramente formidável. Seu golpe único contínuo poderia derrubar até invasores estrangeiros em sua vida passada, mas ainda era insuficiente contra aquele instrutor. Naquele confronto, não só Wan Chong não conseguiu romper a defesa do outro, como seu pulso ficou desequilibrado. Uma quantidade significativa de seu vigor também havia sido drenada. Interessante. Ao ouvir a resposta de Wan Chong, os olhos do instrutor brilharam ainda mais. Ser capaz de criar uma técnica de espada tão formidável em sua idade, aquele jovem era um gênio incrível. Seu talento é realmente impressionante. Se possível, eu realmente gostaria de aceitá-lo como discípulo. No entanto, com sua força atual, será impossível passar no meu teste. No final, regras são regras, nem eu posso quebrá-las. Se não puder me derrotar, não passará no teste. O primeiro teste acabou, você ainda deseja continuar? Claro. Por que não continuaria? Ao ouvir essas palavras, Wan Chong riu com confiança. Não parecia afetado pela derrota. As sobrancelhas do instrutor se ergueram, intrigadas. Não me culpe por não avisar. Desta vez, você foi quem atacou, eu nem comecei a atacar. Além disso, ainda não usei minha força total. Eu sei. Wan Chong sorriu. Não foi por capricho que ele escolheu empunhar a espada. Sob a espada Odds assustadoramente afiada, o outro não teria escolha a não ser conter seus movimentos. Dessa forma, ele poderia compensar a enorme diferença entre os dois. Mais importante, no confronto anterior, embora Wan Chong tivesse perdido, também obtivera o que queria. 10 dedos relâmpago. Poder de deflexão em 8 direções. Wan Chong pensou. Se não estivesse enganado, a técnica de dedos que o instrutor executará era os 10 dedos relâmpago, enquanto a técnica de palma era o poder de deflexão em 8 direções. Essas duas eram artes marciais extremamente profundas, técnicas supremas de elite do exército. Elas eram abertas aos generais para cultivo, mas poucos dos que tentavam conseguiam dominá-las. Os 10 dedos relâmpago não eram apenas uma técnica de dedos, mais que isso, era um método para canalizar a força interior. O propósito dessa arte marcial não era treinar os dedos, mas a força interna por todo o corpo. A técnica de dedos era apenas uma manifestação física da força interior quando alguém alcançava certo domínio. Os 10 dedos relâmpago serviam tanto para ataque quanto defesa, e uma vez dominados, os dedos se tornariam resistentes como aço. No campo de batalha, mesmo desarmado, alguém poderia facilmente perfurar a armadura de um inimigo e rasgá-lo ao meio. Os 10 dedos se tornariam equivalentes a 10 espadas afiadas indestrutíveis, capazes de perfurar metal e esmagar rochas. Além disso, com a força interior amplificando os movimentos, os dedos poderiam se mover com agilidade surpreendente. Assim, aqueles que dominassem essa técnica não precisariam temer inimigos esquivando-se. No campo de batalha, aqueles que dominassem essa arte suprema seriam como máquinas de matar humanas indestrutíveis. Quanto ao poder de deflexão em 8 direções, era o simples golpe de palma que o instrutor executará antes. Embora parecesse leve, possuía força inimaginável. Aqueles que dominassem essas duas artes supremas se tornariam demônios temidos no campo de batalha para os inimigos e os generais mais valentes e confiáveis para os aliados. Onde quer que fossem, o sangue fluiria. Embora o instrutor tivesse tentado esconder, Wan Chong ainda reconhecera as duas técnicas. Essa pessoa não é nada simples. Pensando assim, Wan Chong ergueu sua espada mais uma vez. Fim dos capítulos do 193 ao 195. É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.